Estamos fechando mais uma semana cheia de acontecimentos, de fatos importantes para os brasileiros, para a vida política. Em Brasília, o presidente Lula enfrenta um debate sobre o papel do Banco Central e uma cobrança muito forte ao presidente do Banco Central para que ele defina uma nova taxa de juros, porque se continuar com essa taxa de juros altíssima, dificilmente o Brasil terá facilidade para crescer, para desenvolver, para gerar emprego. Então, parlamentares, diversos deputados, diversos movimentos sociais, vários setores da sociedade, com uma cobrança, especialmente do presidente Lula, para que o Banco Central, para que o presidente do Banco Central jogue a favor do país, do Brasil, dos interesses dos brasileiros e não apenas dos grandes grupos econômicos e especialmente do sistema financeiro, porque são eles que ganham com essas taxas de juros. E o país, os trabalhadores, a dona de casa, as mulheres, é que sofre, porque vem o desemprego, vem o baixo consumo, vem a quebradeira e o país começa a entrar numa recessão. É muito séria essa questão, por isso o presidente Lula e vários setores, vários ministros, cobrando insistentemente ao Banco Central uma nova postura e uma nova definição de taxa de juros. Ao final do mês de março, haverá uma nova reunião do Copom do Banco Central para que se defina a nova taxa. Esperamos que essa taxa seja para baixo. Outra cobrança, outro debate importante também que ocorreu nessa semana foi sobre a Petrobras. A Petrobras é cobrada, a sua diretoria, seus diretores são cobrados insistentemente, duramente, fortemente, pelo próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por vários ministros, por vários deputados, para que se reveja a política que define o preço dos combustíveis, da gasolina, do etanol, do diesel e do gás de cozinha. Então é muito séria essa questão. O presidente Lula ficou indignado, extremamente indignado, com o valor de 215 bilhões de reais de lucro que está sendo distribuído apenas para os acionistas. O presidente Lula cobra uma participação direta da Petrobras em investimentos para a indústria brasileira, para a indústria naval brasileira, enfim, para que a Petrobras tenha um compromisso social e econômico com o país e não apenas com os acionistas, os donos particulares do mercado da Petrobras. Então, foram dois temas bastante preocupantes. Mas também essa semana nós tivemos o lançamento da vacina, o Zé Gotinha voltou, em uma mobilização do Ministério das Cidades, enfim, de todos os setores, estados, municípios, para que a população seja vacinada. O presidente Lula deu o exemplo, ele próprio sendo vacinado pelo Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e é médico. Outra ação importante também que o presidente Lula tem realizado foi lá em Bertioga, no litoral de São Paulo, entregou mais 600 apartamentos numa região extremamente deficitária do ponto de vista da habitação, da moradia, ainda mais agora nessa situação das enchentes, dos deslizamentos, muitas famílias desprotegidas e que foram atingidas pelas enchentes nesse período. Então, uma ação importante, 600 unidades, 600 apartamentos foram entregues. Hoje também o presidente Lula foi em Mato Grosso, em Rondonópolis, entregar mais 1.440 unidades de moradias dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Vai lembrar que o Minha Casa Minha Vida retornou agora, há menos de um mês. E já o presidente Lula já fez entrega de 3 empreendimentos. São quase 5.000 unidades em apenas 60 dias. Você pode estar perguntando, mas como é que pode o governo em 60 dias já construir 5.000 unidades? Ora, esses empreendimentos estavam abandonados, com obras paralisadas desde 2016. Temer ficou lá 2 anos, o próprio Bolsonaro ficou 4 anos e esses empreendimentos estavam abandonados. O presidente Lula assumiu, já no dia 3, no dia 4, dia 5, já retomou essas obras e já estão concluídas e está devolvendo, o presidente Lula está devolvendo à população, entregando moradia, dando mais condições de vida. Extremamente importante. A nível nacional, vários movimentos sociais, vários movimentos populares estão se capacitando, se organizando, estão se preparando para assumir dentro do Minha Casa Minha Vida programas que vão trazer moradias de baixo custo, de qualidade, sem visar o lucro das empreiteiras, é o chamado Minha Casa Minha Vida Entidades.
Temos muitas novidades no campo do Minha Casa Minha Vida. Então são ações importantes, mas também nós queremos dizer que, infelizmente, né, a direita bolsonarista do partido, do PL, e todos esses segmentos, você sabe, né, que existem profissionais organizados em empresas sustentadas por interesses ocultos, né, que a gente não sabe exatamente. Quer dizer, nós todos sabemos, né, a direita, os neoliberais não querem uma distribuição de renda, não querem uma igualdade no país, não querem desenvolvimento econômico para todos, eles querem escolas de qualidade para os filhos dos ricos, eles querem saúde privada para aqueles que têm dinheiro, e assim vai em todos os setores. Segurança só para quem tem dinheiro para pagar segurança privada. Então, na verdade, o que acontece? Quando um grupo, né, chamado de esquerda, do campo político de esquerda, que está à frente do país, com uma proposta de gestão de governo que pretende fazer distribuição de renda, fazer uma distribuição da riqueza do país, dando acesso aos filhos dos trabalhadores à escola, à universidade, com segurança, dando acesso às políticas públicas como moradia, educação, obviamente, e saúde pública principalmente, né? Obviamente que isso incomoda. E a direita neoliberal, capitalista, aqueles que querem o país, a riqueza só para eles, né? Obviamente que eles começam a criar uma série de ferramentas, de instrumentos para balançar tudo isso e dificultar que um governo de esquerda consiga colocar em prática o seu programa de governo. Então, uma das ferramentas, uma das formas, um dos métodos utilizados pela direita bolsonarista, né, e de outros não bolsonaristas, é que eles criam as chamadas fake news. O que são as fake news? São mentiras, na verdade. Eles pegam uma situação, transformam isso em de uma forma muito profissional, usando inclusive ferramentas da própria ciência para iludibriar, para enganar e fazer com que as pessoas acreditem, criem uma realidade paralela, de tal forma que essas pessoas passem a acreditar no próprio programa que vem beneficiar. E nós estamos vendo aí a todo instante, infelizmente, ainda os bolsonaristas e a direita continuam insistindo em produzir, em criar, né, em uma verdadeira indústria, uma fábrica de mentiras e espalhando através das redes sociais, das plataformas, diversas mentiras. E as pessoas, infelizmente, muitas vezes desavisadas, né, sem um domínio, sem uma clareza, infelizmente, muitas vezes, pessoas até inocentes acabam acreditando. E tem aqueles que são os fanáticos, né, que acham que Lula não subiu a rampa, que Lula não assumiu a presidência da República, está lá o general Heleno ainda, coisas absurdas que só podem ser resultado de um fanatismo cego, de um fanatismo absurdo realmente, né? Porque é impossível entender que essa realidade não seja a verdadeira. Quer dizer, o presidente Lula assumiu, está governando com seus ministros, fazendo um governo importante, colocando em prática uma série de programas já e, ao mesmo tempo, organizando a casa. Não podemos deixar, né, de lembrar do rombo financeiro, dos restos a pagar, quase 444 milhões de reais deixados pelo Bolsonaro, pelo ex-presidente. Então, até organizar tudo isso, nós não temos nem 100 dias desse novo governo. Menos, nós estamos com 62, 63 dias hoje de governo. Né? Se você tirar o sábado, domingo, feriado, obviamente tem muito menos dias de trabalho ainda, mas esse governo já tem muitas ações, muitas ações. E eu queria citar aqui uma fake news que ainda as pessoas acham que foi o PT, foi o presidente Lula, foi a esquerda, né, que está atrapalhando a vida das pessoas. Diz o seguinte, que as pessoas que têm dívida, dívida no cartão de crédito, nas concessionárias de água, de luz, enfim, dívida no comércio, vão perder a CNH, a carteira de motorista, vão perder o passaporte. E que foi o PT que fez isso, entrou na justiça para que a justiça determinasse a cassação da carteira de motorista e o passaporte. Primeiro, gente, digo, e você pode investigar, pesquisar isso no próprio site da justiça. Primeiro, ao contrário, o PT entrou na justiça para que
a Justiça Federal não cancelasse passaporte, nem CNH, nem carteira de motorista para quem está endividado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, não aceitou esse pedido do PT e manteve. Então, porque a justiça entende o seguinte, não é aquele que está com uma dívidazinha no comércio, que está ali no Ciproc, no Serasa, não é esse. São aqueles grandes devedores que querem fugir do país, se esconder em outros lugares, outros países, né? Que terão o seu passaporte suspenso. Então, é isso que a justiça determinou, acho constitucional, que numa determinada ação de cobrança, o juiz, né, que está analisando essa ação de suspensão do passaporte, julgue pela cassação da CNH e do passaporte, para evitar que o devedor fuja do país. Mas quando nós estamos falando, é do devedor de milhões, de bilhões, aqueles que dão golpe muitas vezes, né? E por isso que a justiça muitas vezes acata pedido de advogados, dos credores, para cancelar e cassar a CNH e o passaporte desse devedor. Então fique tranquilo, você trabalhador, dono de casa, você, né, que tem sua carteira, não é você que tem uma dívidazinha no comércio, ali, um trezentão, duzentão, não é você que vai ter uma CNH cassada, não é você que vai ter um passaporte. Aliás, quantos brasileiros têm no país com passaporte? Né? Então, vejam que essa direita bolsonarista e a direita não bolsonarista muitas vezes trabalham com essas mentiras chamadas de fake news, justamente para confundir e manchar e prejudicar o trabalho da esquerda, o trabalho do PT, o trabalho do presidente Lula, do governo do presidente Lula, e criando vários impedimentos para que haja um avanço na vida social das pessoas. Então, gente, vamos ler mais, vamos ouvir, não vamos fechar. Você recebeu uma fake news, vá consultar, veja se isso é verdade. Tem tantas ferramentas hoje no celular, na internet, que você imediatamente já consegue descobrir se é verdade ou não é, né? Vai pesquisar antes de você ter já uma visão, uma concepção, formar a tua opinião, antes de você sair dizendo, mandando para frente que é mentira, que é verdade, né? Que o Lula vai agora bloquear dinheiro da poupança dos trabalhadores. Veja que absurdo, ainda tem gente preocupada, achando que o presidente Lula, que o governo federal vai bloquear a poupança como fez o governo Collor. Veja o tamanho do absurdo. Né? Obviamente que não, o presidente Lula já teve 2 vezes no governo, o presidente Dilma foi presidente do Brasil por 6 anos, nunca foi bloqueado 1 centavo sequer do trabalhador, de nenhuma poupança, de nenhuma conta corrente, de lugar nenhum. Então, é mais uma fake news que se esparramam, né, que se espalham, muitas vezes atingindo pessoas humildes, simples, que não têm acesso, muitas vezes, à leitura, a outras fontes de informação, acabam acreditando e ficando até aterrorizadas. Né? Essas pessoas passam a ficar com medo, achando que a esquerda vai acabar com o Brasil, que o Brasil vai virar um país de miséria, de desemprego, do caos, e que as pessoas não vão poder sair nas ruas. Olha o tamanho do terrorismo, né, que essas pessoas tentam incutir na cabeça das pessoas, dos trabalhadores, da juventude, enfim, das mulheres, enfim, do país, dos brasileiros. Também essa semana, o presidente Lula lançou o programa Bolsa Família. Bolsa Família que vem com R$600, mais R$150 por criança que está matriculado na escola e que tem a vacina em dia. Um programa social de extrema importância porque vai garantir um mínimo, né, para o cidadão brasileiro, aqueles que estão numa situação de pobreza e de extrema pobreza. Nós temos perto de 30 milhões de pessoas que vivem nessas condições. Por isso, o programa Bolsa Família é resgatar a cidadania o mínimo possível que o governo, que o poder público nacional e federal, estadual, né, pode fazer para um cidadão brasileiro. É extremamente justo, necessário, de certa forma isso também vai ajudar, né, porque esse dinheiro acaba indo para a pequena mercearia, para a lanchonete, para a farmácia do bairro, para o mercadinho, tudo isso acaba também fomentando a economia do país. Mas o principal objetivo não é
resolver o problema socioeconômico com o Bolsa Família. O próprio presidente Lula disse o seguinte: olha, esse é o primeiro pão do dia, é o primeiro prato de comida, é a primeira sopa, mas nós queremos fazer que o país cresça com geração de emprego, com geração de renda, a ponto de que um dia, quem sabe, possamos substituir tudo isso e acabar com o Bolsa Família. Quer dizer, não precisar mais usar dinheiro público do governo federal, né, para resolver o problema da fome. Quem sabe um dia, assim como no primeiro governo do presidente Lula, o Brasil esteve fora do mapa da fome, quem sabe um dia a gente possa agora, né, nesse governo ainda, voltar a ter um país com menos fome e resolver o problema da fome, da pobreza e da miséria nesse país. Um programa extremamente importante que foi lançado nessa semana também. R$600 mais R$150 por criança. Muito importante. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Deixe seu like, comente, compartilhe, é muito importante. Vamos levar em frente a verdade, lutar pela democracia e a distribuição de renda para que o nosso país possa crescer, todos ter acesso aos bens de consumo e todos ter acesso a um Brasil melhor.